Mãe e pai, vocês não têm noção, talvez até tenham, mas ainda não tiveram coragem de assumir o tanto que vocês atrapalham a vida do seu filho, da sua filha. Vai procurar terapia, vai procurar psicólogo, psiquiatra, vai estudar, vai ler, para entender como é que funciona o seu próprio ego, para que você deixe de ser um problema na vida dos seus filhos, tá? E deixe de fazer inferno no casamento dos seus filhos. E tem gente que trata o filho como se ele não existisse, como se ele não fosse uma pessoa, como se ele tivesse a obrigação de ser o espelho dos pais, né? E isso é um grande engano, porque é uma expectativa que certamente vai ser frustrada, ou um dos dois lados vai ficar doente, porque paternidade e maternidade, papel ou função? Essa live é para dar continuidade nos estudos desse livro aqui, O Mundo Novo. E o tópico de agora é paternidade e maternidade, papel ou função? Sejam muito bem-vindos. Esse perfil é para o estudo desse livro, né? Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. E eu já estou no capítulo 4. Falta muita coisa ainda. Eu estou doida para terminar esse livro, porque terminando esse, eu vou começar a estudar esse daqui com vocês, ó. Dinheiro atrai dinheiro. Esse livro que eu estou muito curiosa para ler. Então vamos lá. Paternidade e maternidade, papel ou função? Muitos adultos interpretam papéis quando falam com filhos pequenos. Usam palavras e sons idiotas. Tratam a criança com superioridade e não de igual para igual. O fato de que, temporariamente, sabemos mais ou somos maiores não quer dizer que a criança não seja igual a nós. Isso acontece muito, né, gente? Tem gente que trata o filho como se ele não existisse, como se ele não fosse uma pessoa, né? E isso é um grande engano, porque é uma expectativa que certamente vai ser frustrada, ou um dos dois lados vai ficar doente, porque a gente não pode esquecer que a criança é uma pessoa, né? Tem um garotinho aí rolando nas redes sociais, ele se chama Davi. O garoto tem acho que 3 anos de idade, um conhecimento enorme a respeito do corpo humano, um interesse estudando sobre o corpo humano. O garoto tem 3 anos, então a gente tem que estar disposto a entender que criança é uma pessoa, né? Crianças são pessoas e elas precisam ser respeitadas como tal, né? O papel do pai e da mãe é desafiador, mas a gente tem que entender que a criança... Eu sou professora, então eu tenho essa consciência de que a criança é uma pessoa e que, ok, nós temos que direcioná-la, sabemos muito mais do que ela em muitas coisas, mas ela também tem a personalidade dela, o conhecimento dela, que às vezes ela carrega de outros tempos, né? E a gente não pode sufocar, ela não é extensão do nosso ego, né? Então a criança, o filho não é extensão do ego dos pais, ele é uma pessoa e tem que ser respeitado como tal. Mas vamos continuar aqui a leitura, que aqui é o estudo e não a minha opinião. Bora lá. A maioria dos adultos em determinada altura da vida encontra-se no papel de pai ou mãe, que é universal. A questão da maior importância é: somos capazes de desempenhar essa função e de executá-la bem sem nos identificarmos, isto é, sem que ela se torne um papel? Parte da função necessária de ser pai ou mãe é atender às necessidades da criança, impedindo que ela corra perigo, e às vezes dizer-lhe o que fazer e o que não fazer. No entanto, quando ser pai ou mãe se torna uma identidade, ou seja, sempre que nossa percepção do eu é totalmente ou em grande parte extraída disso, a função ganha uma ênfase exagerada e nos domina. Quando a pessoa se define, né, ela acha que a única coisa da existência dela é ser pai ou mãe, ela está sendo totalmente dominada pelo ego e isso vira um problema. A pessoa deixa de existir como ser humano, como pessoa, como indivíduo, e assume 100% aquele papel de pai e de mãe. E isso é adoecedor, né, gente? Não tem como a gente não observar. Muitas mães ou pais que dedicam suas vidas inteiras aos filhos, chegam no final da vida, ou quando o filho vai embora, quando o filho se casa, ou sei lá, vai estudar fora, enfim, sai da casa dos pais, a mãe e o pai fica louca, porque
perde a função, né? Ela perdeu o seu papel da sua existência, e isso deixa a pessoa doente, né? A gente não pode entrar nessa armadilha. Quando o pai e a mãe, né, eles assumem, eles se identificam totalmente com o papel de pai e mãe e só desenvolvem isso na vida, e muitos fazem isso com muito boa intenção e achando que realmente tem que ser assim, ele perde a sua noção de identidade como indivíduo e acaba se anulando, acaba deixando de viver, de exercer a sua existência em função do papel da paternidade ou da maternidade. Aí quando o filho vai embora, por algum motivo, começa a ter problema. Tem aquela síndrome do ninho vazio, aqueles depressivos por causa da ausência do filho, né? Porque ele foi viver a vida, ou então vira aquela patologia da mãe ou do pai, fazerem do filho o seu servo, né? Não deixar o filho seguir a sua vida em frente. Quantas mães atrapalham o casamento dos filhos, trazem problemas, causam problemas no casamento dos filhos, porque ela não sabe fazer outra coisa que não seja ser mãe. Ela se identificou nesse papel durante a vida, então ela não consegue se enxergar como uma pessoa sem a existência do filho. Então a vida dela é em função do filho, e ela atrapalha demais a vida do filho, porque se ele se casa, ele vai ter problema, nenhuma namorada presta, nenhuma mulher presta, é um verdadeiro inferno, né? Então aquela relação de dependência emocional, de chantagem emocional que muitas mães fazem com seus filhos, onde a gente precisa entender o que é o ego, o que ele faz na vida da gente e como que a gente precisa trabalhar a questão do ego para a gente não se perder, né? Para a gente não se tornar um problema para nós e para as outras pessoas também. Prover as necessidades dos filhos assume proporções excessivas e os torna mimados, enquanto impedi-los de correr perigo se transforma em superproteção e interfere na necessidade que eles sentem de explorar o mundo e experimentar coisas novas por si mesmos. Dizer às crianças o que fazer e o que não fazer passa a ser controlar e reprimir. Isso acontece quando o pai ou a mãe, eles se reduzem, né, se limitam a essa função de pai e de mãe. Então ele quer controlar tudo, quer impedir, proteger o filho de tudo. Isso acaba impedindo que o filho se entenda como um indivíduo capaz, como um indivíduo autônomo, como um indivíduo que tem habilidades e que pode desenvolver habilidades, e acaba atrapalhando. Então, quando o pai e a mãe se identificam por força do ego com essa função, com esse papel de pai e de mãe, e deixa de existir como uma pessoa, né? Até muitos casamentos acabam entrando num fracasso, assim, numa linha descendente por causa disso, do pai e da mãe que assumem, que se identificam com o papel de pai e de mãe e deixa de ser esposo, deixa de exercer a função de esposo, de marido, né, enfim. E aí quando o pai ou a mãe entram nesse domínio do ego e se identificam com o papel de pai e de mãe somente, ele começa a prover demais para o filho, a exagerar, né? Então está escrito aqui, ó, prover as necessidades dos filhos. Quando isso acontece, né, a função ganha uma ênfase exagerada e nos domina. Prover as necessidades dos filhos assume proporções excessivas e os torna mimados, enquanto impedi-los de correr perigo se transforma em superproteção e interfere na necessidade que eles sentem de explorar o mundo e experimentar coisas novas por si mesmos. Dizer às crianças o que fazer e o que não fazer passa a ser controlar e reprimir aqueles pais que querem que os filhos façam ou não façam exatamente só o que eles querem, né? Isso é uma forma de controle, de repressão. Isso em alguns estágios vira uma doença mesmo e traz muitos problemas dentro da família, né? Além disso, a identidade que interpreta um papel permanece atuante por um longo tempo, mesmo depois que essas funções, em particular, já não são mais necessárias. Assim, pais e mães não conseguem deixar de ser pais, até mesmo quando o filho já é adulto. Eles não são capazes de se desvincular da necessidade de serem imprescindíveis a ele. Aquele pai, aquela mãe que faz o filho achar que ele precisa do pai e da mãe o tempo inteiro, sem interrupção, né?
Ainda que o filho já tenha 40 anos de idade, não conseguem abandonar a ideia. Eu sei o que é melhor para você. Então, tipo, tem pai e mãe que acha que mesmo que o filho tenha 40, 50 anos de idade, é o pai e a mãe que sabe o que é melhor para o filho, né? O papel de pai e mãe continua a ser interpretado compulsivamente. Por isso não existe um relacionamento autêntico. Nossa, gente, isso aqui é tão grave. Como que o filho vai poder ser filho e se o pai e a mãe não deixam, né? Se eles continuam, o cara tá lá com 40 anos morando na casa dos pais e os pais, a mãe se intrometendo na vida dele, querendo dar a palavra final em tudo. Não existe um relacionamento autêntico, porque cada um tá exercendo papéis distorcidos dentro da relação. Os pais se definem por esse papel e, de forma inconsciente, têm medo de perder a identidade se o abandonar. Aquele pai e aquela mãe que assumem tanto o papel de pai e mãe que deixam de viver como seres humanos, deixam como pessoas, como indivíduos. Aí não consegue, o filho faz 40 anos e o pai e a mãe estão querendo continuar ali exercendo a função de pai e de mãe, cuidando como se ele fosse uma criança, né? Então ele tem medo de, se ele deixar de exercer esse papel, ele vai deixar de existir, né? Se o seu desejo de controlar ou influenciar as ações do filho adulto é contrariado, como costuma acontecer, eles começam a criticar ou mostrar sua desaprovação ou tentam fazer com que o filho se sinta culpado, tudo numa tentativa não consciente de preservar o seu papel e a sua identidade. O filho adulto já, o pai e a mãe se intrometendo na vida do filho adulto, se intrometendo no casamento do filho, aí faz chantagem emocional. É um negócio assim que realmente atrapalha demais a vida da pessoa, do filho, da filha, e destrói relacionamento, destrói casamento, né? Sogros e sogras tornam a vida do filho um verdadeiro inferno, porque ele está dominado pelo ego e ele não se entende como nada além na vida dele. Não tem nada mais para fazer do que ser pai e mãe, né, teoricamente, que ele acha que ele é só isso. Destrói a sua própria vida, a sua própria identidade e a vida do filho e da família do filho. Isso é muito, muito horrível. E ainda mais fazendo com que o filho se sinta culpado, né? O filho acaba se sentindo culpado porque ele mesmo não consegue se reconectar com ele mesmo, com a existência dele. A impressão é de que estão preocupados com o filho e eles próprios acreditam nisso, mas na verdade sua intenção é apenas preservar seu papel e identidade. É bem egoísta isso. Todas as convicções egóicas são voltadas para a autovalorização e o interesse próprio e o interesse do próprio eu. E algumas vezes elas se disfarçam de forma muito inteligente, até mesmo para a pessoa em quem o ego está atuando. O ego é muito inteligente, né? Então ele traz muitos disfarces, é aquela historinha, não, eu me preocupo com você, eu quero o seu bem, meu filho. Por isso que eu estou me intrometendo na sua vida com a sua esposa, né? Tem mãe, eu já vi umas histórias aí, uns relatos que o rapaz casou e a mãe do cara foi na lua de mel junto. Eu queria que todas as mães que têm esse tipo de atitude estivessem acompanhando a leitura desse capítulo aqui, ó. Mãe e pai, vocês não têm noção, talvez até tenham, mas ainda não tiveram coragem de assumir o tanto que vocês atrapalham a vida do seu filho, da sua filha. Vai procurar terapia, vai procurar psicólogo, psiquiatra, vai estudar, vai ler, para entender como é que funciona o seu próprio ego, para que você deixe de ser um problema na vida dos seus filhos, tá? E deixe de fazer inferno no casamento dos seus filhos. Isso aí isso é horrível, isso é muito feio. Eu sei que vocês podem estar achando que é o certo, tem boa intenção e tudo, mas não é não. Então, pai e mãe que fica se metendo na vida do filho, no casamento do filho, no jeito que o filho é, o filho filha, né, dos filhos, o que eu quero dizer no geral, nas escolhas que ele faz, vai cuidar da sua vida, vai arrumar uma coisa para você fazer, porque seu filho já cresceu e ele tem o direito de viver a vida dele do jeito que ele acha que é. Filho, filha, tanto faz. Os pais que se identificam com esse papel, o que é se identificar com esse papel? É o pai e a mãe que acham que a única função, que a única coisa que ele tem que fazer na vida dele é ser pai e mãe. Os pais que se identificam com esse papel também podem tentar se tornar mais completos por meio dos filhos. Assim, a necessidade que o ego tem de manipular os outros
para que satisfaçam seu contínuo sentimento de carência é dirigida a eles, ou seja, os pais querem que os filhos atendam às necessidades deles, às carências deles, sabe? Tem pai e mãe que fica fazendo chantagem emocional com os filhos, tem pai e mãe que fica colocando nos filhos a responsabilidade de suprir os vazios que eles mesmos têm, de suprir a necessidade emocional e psicológica que eles têm. Então, assim, não faça isso, pai e mãe. Se você acha que o seu filho tem a obrigação de atender às suas carências, às suas necessidades emocionais, você está errado. Vai procurar ajuda, vai ler, vai se instruir. Para de atrapalhar a vida do seu filho e da sua filha. Para de fazer inferno no casamento deles. Vai cuidar da sua vida. Vai retomar a sua própria identidade e parar de se intrometer na vida do seu filho e da sua filha. Tá? Isso é doentio. Retome a sua autoconsciência, se reconecte com você mesmo e para de se meter na vida do seu filho, que já é adulto. Ele tem o direito de viver a vida dele como ele escolher, com a pessoa que ele escolheu. Bem ou mal não interessa, não é você que sabe o que é melhor para ele ou para ela, né? São eles que sabem, tá bom? Então, vamos acordar aí, ó, e retomar a sua conexão com você mesmo para que você deixe de ser um problema. Ninguém gosta de ser problema na vida de ninguém. E às vezes, só que às vezes a gente se torna um problema na vida das pessoas sem querer. Não é proposital. É por falta de autoconsciência, por falta de autodesenvolvimento, de autoconexão. Então, procura ajuda, procura um terapeuta, procura alguém para te ajudar a entender como é que funciona esse processo. Tá? Paternidade e maternidade não é papel, é função. Então, na hora que você exerce a função, que ela deixa de ser necessária, você sai da função. Seu filho cresceu, não precisa mais da sua manutenção, da sua provisão, do seu cuidado ali, já é grande, já tem condição de fazer as suas próprias coisas, vai cuidar da sua vida, pai e mãe. Vai retomar o casamento, vai viajar, vai estudar, vai fazer alguma coisa da sua própria vida. Retome a sua individualidade. Assim, a necessidade que o ego tem de manipular os outros para que satisfaçam seu contínuo sentimento de carência é dirigida a eles, aos filhos, né? Se a maioria dos pressupostos e das motivações inconscientes por trás da compulsão dos pais de manipular os filhos se tornasse consciente e fosse dita, provavelmente incluiria algumas mensagens como esta, se não ou todas elas, né? Quero que você alcance o que eu nunca consegui. Quando um pai fala que quer que o filho seja algo que ele quis ser e não conseguiu, isso é extremamente egoísta, tá? Ele está sob o domínio do ego e isso é cruel. Outra coisa que falam também, que os pais dominados pelo ego falam: desejo que você seja alguém aos olhos do mundo, para que eu também possa ser alguém por ser seu intermédio. O pai e a mãe jogam em cima do filho uma obrigação, uma tarefa de satisfazer uma ambição dele próprio. Aí tem pai e mãe que fala assim, ó, não me decepcione. Não me decepcione. Ou seja, faça o que eu mando, faça o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Pai e mãe, não façam isso. Respeitem o seu filho como um ser humano, tá? Como uma pessoa, desde que ele tá na barriga. O ser humano tem sua jornada individual. Todos. Tem pai e mãe que fala assim, ó, eu me sacrifiquei tanto por você. Olha a cobrança. Jogando na cara do filho. O objetivo da minha desaprovação em relação a você é fazê-lo se sentir tão culpado e constrangido que finalmente atenda aos meus desejos. O objetivo dos pais de ficarem desaprovando os filhos e acusando os filhos, olha que maldade, fazer os filhos se sentirem culpados e constrangidos a um ponto de que os filhos deixem de viver sua própria vida para atender os desejos dos pais. Né? Isso é de um egoísmo. E tem pai que fala assim, ó, sem contar que sei o que é melhor para você. Eu o amo e continuarei a amá-lo se você fizer o que sei que é certo para sua vida. Olha que crueldade. Escrever assim, ó, misericórdia. Continuando a leitura, gente.
Quando fazemos com que essas motivações se tornem conscientes, constatamos na hora quanto elas são absurdas. O ego que está por trás delas fica visível quando a gente se dá conta de que essas afirmações que eu falei agora são absurdas, né? E quando a gente se dá conta que ela é absurda, o ego que está por trás delas fica visível, assim como o seu distúrbio. Alguns pais com quem falei compreenderam imediatamente: meu Deus, era isso que eu vinha fazendo? É o que eu falei, às vezes não é intencional. Depois que vemos o que estamos fazendo ou fizemos, percebemos também a futilidade de tudo isso, e esse padrão inconsciente chega ao fim por si mesmo. A consciência é o maior agente para a mudança. Consciência é tudo. Tem um físico que é o Dr. Tom Campbell, ele tem uma coleção, ele tem 3 livros que se chama My Big Tom, a minha grande teoria sobre tudo. E ele fala que consciência é tudo, o resto é derivado, né? Então, quando a gente começa a tomar consciência, uma consciência maior, expandir nossa consciência, buscar conhecimento maior sobre as coisas, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as emoções, sobre a espiritualidade, sobre quem somos, sobre valores, etc. Aí, quando a gente começa a tomar consciência, o ego começa a se diminuir. Ao estudo do livro aqui, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, falando aqui sobre paternidade e maternidade, se é uma função ou se é um papel, a partir da perspectiva do ego, beleza? Se seus pais estão agindo assim como você, ou seja, fazendo chantagem, querendo controlar sua vida, querendo fazer de você um objeto de satisfação deles próprios, não lhes diga que eles estão inconscientes e que são subjugados pelo ego. É provável que essa afirmação os deixe ainda mais inconscientes, pois o ego adotará uma postura defensiva. Sempre que a gente acusa alguém de alguma coisa, a tendência é ela se colocar na defensiva, o ego, né? Ele entra numa posição de defesa e aí ele já se fecha para as novas percepções. Ele acaba se podando e se negando a chance de perceber algo que ele precisa mudar, que ele precisa ajustar. Então o livro propõe o seguinte, que basta que você reconheça que isso é o ego dentro deles e não quem eles são. Os padrões egóicos, até mesmo os mais antigos, algumas vezes se dissolvem de uma forma quase milagrosa, quando não nos opomos a eles internamente. A oposição lhes dá uma força renovada. No entanto, dá uma força para o ego, tá? A oposição ao ego dá uma força renovada para o próprio ego. No entanto, ainda que não desapareçam, você será capaz de aceitar o comportamento dos seus pais com compaixão, sem a necessidade de reagir a ele, isto é, sem personalizá-lo. Aí sai aqui da questão do julgamento. Oi, Gilson, boa noite, seja bem-vindo. Tome consciência também dos pressupostos ou das expectativas inconscientes que estão por trás das suas antigas e habituais reações a seus pais. Eles deveriam aprovar o que eu faço, tinham que me entender e me aceitar como sou. É verdade isso? Por quê? O fato é que eles não aceitam porque não conseguem. Sua consciência está em evolução, ainda não deu o salto quântico para o nível de estar ciente. É uma via de mão dupla, né? O ego dos pais e o nosso ego, né? Às vezes a gente não aceita algo porque a gente não consegue, a nossa consciência ainda não alcançou, ainda não deu o salto quântico, né? Para um nível de ser capaz de aceitar determinadas coisas. Ou se não aceitar, de pelo menos compreender, respeitar, entender, não julgar, né? Eles ainda não são capazes de abandonar a identificação com seu papel. E você dirá, sim, mas não posso me sentir feliz e à vontade com quem sou, a menos que tenha a aprovação e a compreensão deles. Verdade? Que diferença faz a aprovação ou desaprovação deles em relação a quem você é? É difícil isso aqui, né? Porque é ruim quando os pais da gente não aceitam a gente como a gente é. Dói no coração, né? Dói mesmo. E a gente fica com medo de ser autêntico também, de não ser aceito, né? É muito profundo esse estudo aqui, no estudo desse livro. Todos esses pressupostos são analisados
Não, perdão. Todos esses pressupostos não analisados causam um grande número de emoções negativas, uma significativa quantidade de infelicidade desnecessária. Fique alerta. Será que alguns dos pensamentos que passam pela sua cabeça são a voz interiorizada do seu pai ou da sua mãe dizendo talvez algo parecido com você não é bom o bastante, nunca chegará a ser alguma coisa, ou então fazendo outro julgamento mental? Se você estiver consciente, será capaz de reconhecer essa voz pelo que ela é. Um velho pensamento condicionado pelo passado. Condicionamentos mentais do passado. A gente ficar pensando a mesma coisa, baseado no que a gente já viveu, experiências negativas ou positivas. Além disso, não precisará mais acreditar em todos os seus pensamentos. Verá que se trata de algo antigo e nada mais. Consciência significa presença, e apenas ela pode dissolver o passado inconsciente dentro de nós. Mas é difícil, tão difícil a gente conseguir se desprender do passado, né? Das nossas experiências passadas, das nossas frustrações, das nossas dores. Eu mesma estou vivendo um momento assim, difícil. Se você pensa que é tão iluminado, passe uma semana com seus pais, disse o mestre espiritual Ram Dass. Esse é um bom conselho. O relacionamento com os pais não só é a interação primordial que dá o tom para todas as interações subsequentes, como também se constitui num bom teste para o nosso grau de presença. Quanto maior for o passado compartilhado existente no relacionamento, mais presentes precisamos estar. Caso contrário, seremos forçados a viver o passado repetidas vezes. Sofrimento consciente é o próximo tópico. Deixa eu só repetir o finalzinho desse parágrafo aqui, porque isso aqui é algo muito importante, assim. Quanto maior for o passado compartilhado existente num relacionamento, mais presente nós precisamos estar. Caso contrário, seremos forçados a reviver o passado repetidas vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais a gente convive com uma pessoa, quanto mais história a gente tem com uma determinada pessoa, mais passado a gente tem com ela, certo? Então, quanto mais passado a gente tem dentro de um relacionamento, quanto mais tempo a gente tem nesse relacionamento, mais a gente tem que estar presente no hoje. Porque se a gente não tiver muito presente no hoje, toda a nossa história passada vai refletir, vai continuar alterando o nosso presente e também comprometendo o nosso futuro. Basicamente é isso que está dizendo. Eu vivi isso num relacionamento que era um relacionamento excelente. Aí nós ficamos juntos uns 3 anos praticamente, quase 3 anos. E era momento da gente avançar na relação, né, de dar um passo para frente. Já não éramos crianças, então eu queria avançar, queria construir família e tal. E ele não quis avançar por causa de experiências anteriores, de casamento anterior, que fez com que ele sofresse, que ele passou por situações difíceis. Só que eu não tinha nada a ver com aquilo, né? Nossa relação era ótima. Então, ele trouxe o passado dele para dentro do nosso relacionamento. E ele me puniu por algo que eu não fiz. Então, o nosso relacionamento acabou porque ele ficava trazendo a experiência passada dele que era com outra pessoa, para o relacionamento atual, que era comigo. E eu totalmente diferente, era um relacionamento totalmente diferente nosso, só que ele ficava projetando com medo de que acontecessem coisas semelhantes. E o relacionamento acabou, e era um relacionamento muito bom. Eu queria avançar, queria ter uma família com ele, eu era uma pessoa... a gente se gostava, a gente se respeitava, se combinava no dia a dia, a gente tinha uma boa relação, mas não avançamos por causa disso. Eu optei por terminar porque realmente eu vi que ele estava trazendo para o nosso relacionamento uma carga de um relacionamento anterior e que eu não tinha nada a ver com aquilo. Estava pagando por uma coisa que eu não tinha que... Era um BO que não era meu e eu não tinha que assumir isso, entendeu? Então eu optei pelo fim da relação, certo? Então vamos lá, vamos para o próximo tópico. Sofrimento consciente. Vamos lá, sofrimento consciente. Ai, gente, esse livro aqui eu estava dando uma olhada no índice dele. Eu não vejo a hora de chegar no final, porque aqui a gente está vasculhando o ego e é um assunto pesado, assim, é um assunto que incomoda. Só que quando chega aqui, eu estou no capítulo 4, né?
Aí quando chega aqui no capítulo 6, começa a falar da libertação. A libertação do ego, que aí começa a ter um sentimento de bem-estar, né? Então até o capítulo 6, a gente está estudando aqui como que é a ação do ego, o peso que é o ego, inclusive o ego coletivo, né? Ego patológico, a felicidade, a gente está falando do modelo mental, enfim, do modelo que a humanidade adota hoje, que é realmente o ego. E aí só lá no capítulo 6 que a gente vai começar a aliviar vai ter conhecimento para aliviar o peso do ego, né? Que a gente vai começar a trabalhar a libertação. Depois a gente vai trabalhar descobrindo quem somos realmente. Aí depois vem a descoberta do espaço interior, né? Que a gente vai trabalhar muito o estado de presença, o nosso propósito interior e, finalmente, uma nova terra, que é o nome do livro, né? É o despertar de uma nova consciência para um mundo novo, né? Então, só a partir de um despertar de consciência é que a gente consegue construir um mundo diferente, né? A gente não pode construir um mundo diferente a partir dos mesmos pensamentos, né? A partir da mesma mentalidade que a gente vem vivendo e construindo o mundo que a gente tem hoje. Continuar estudando, que esse conhecimento é libertador realmente. Quero logo chegar no capítulo 6, para começar a aliviar o peso dessas informações todas, né? Vamos lá. Sofrimento consciente. Se você tem filhos pequenos, ofereça-lhes toda a ajuda, orientação e proteção que estiver ao seu alcance. Contudo, mais importante ainda dê-lhes espaço para que possam existir. Você os trouxe ao mundo, mas eles não são seus. A crença, eu sei o que é melhor para você, pode ser adequada quando as crianças são muito pequenas, porém, à medida que elas crescem, essa ideia vai deixando de ser verdadeira. Quanto mais expectativas você tiver em relação ao rumo da vida quanto mais expectativas você tiver em relação ao rumo que a vida das crianças, dos seus filhos, né, deve tomar, mais estará sendo guiado pela sua mente, pelo seu ego, em vez de estar presente para elas. No fim das contas, seus filhos cometerão erros e sentirão algum tipo de sofrimento, assim como acontece com todos os seres humanos. Na realidade, talvez eles estejam equivocados apenas do seu ponto de vista, né? Tem pai que acha que o filho tem que andar por um caminho, pensar de tal jeito, fazer tal coisa. E, na verdade, o filho não tem que nada, ele só pensa diferente dos pais, ele não está errado nem certo, ele só quer outra coisa, diferente do que os pais desejam, né? Então, muitos pais querem realmente controlar a vida dos seus filhos de acordo com o que eles pensam, e os filhos pensam diferente, e aí isso não significa que os filhos estejam errados, só significa que eles pensam diferente dos pais. E que pode ser também uma visão boa, uma possibilidade interessante de viver, né? Na realidade, talvez eles estejam equivocados apenas do seu ponto de vista. O que você considera um erro pode ser exatamente aquilo que seus filhos precisam fazer ou sentir. Proporcione o máximo de ajuda e orientação, porém entenda que às vezes você terá que permitir que eles falhem, sobretudo quando estiverem se tornando adultos. Pode ser que às vezes você também tenha que deixá-los sofrer. A dor pode surgir na vida deles de repente ou como uma consequência dos seus próprios erros. Isso aqui é tão importante, né, gente? Porque os pais querem proteger os filhos de tudo, de qualquer sofrimento, mas muitas vezes a pessoa ela precisa passar pelo sofrimento para aprender determinadas lições, né? Então, se a gente não deixa os filhos viverem as consequências das suas escolhas, a gente está impedindo que eles se desenvolvam como seres humanos, né? A gente está impedindo que eles se conheçam, que eles se transformem, que eles aprendam o valor das coisas, que eles... se a gente não colhe o fruto do nosso plantio, a gente não se torna consciente do que a gente está fazendo, né? Então, você faz uma besteira. Muitos pais impedem que os filhos assumam e paguem o preço pelos seus erros. E os pais não podem fazer isso, né? Porque senão ele nunca vai crescer. Ele sempre vai continuar errando e se tornando um problema na própria vida e na vida de outras pessoas. Não seria maravilhoso se você pudesse poupá-los de todo tipo de dissabor? Não, não seria. Eles não evoluiriam como seres humanos e permaneceriam superficiais, identificados com a forma exterior das coisas. A dor nos leva mais fundo.
O paradoxo é que, apesar de ser causada pela identificação com a forma, ela também corrói essa identificação. Então, às vezes, a gente precisa realmente, a única coisa que vai fazer a gente se transformar, que vai fazer a gente perceber que o que a gente está fazendo não é bom, é a dor, realmente, né? Então, é importante, em muitos casos, a única coisa que vai nos fazer despertar é, de fato, a dor. Uma grande parte do sofrimento é provocada pelo ego, embora, no fim das contas, ele destrua o ego, o sofrimento, né? Mas não até que estejamos sofrendo conscientemente. Quando a gente está sofrendo com consciência, aí sim o sofrimento está sendo útil, né? Sofrer sem consciência, tipo, por que eu tô passando por isso? Ou ficar reclamando, ficar lamuriando, coitadinho de mim, se vitimando, porque Deus não é justo, porque o mundo não é justo, porque eu tô passando por isso. Quando a gente fica nessa vibe, quando tá passando por algum momento difícil, a gente não aprende, a gente tem que sofrer com consciência, sabendo que se a gente tá passando por aquilo, tem algo importante a ser aprendido, né? Tudo é mestre, eu aprendi isso na terapia, quando a gente para de julgar como certo e errado, a gente aprende mais. Quando a gente para de ficar se julgando, se limitando, a gente aprende mais sobre a gente, sobre as pessoas, sobre o nosso ego e sobre a nossa consciência. E quando a gente começa a ter consciência, a gente fica mais livre, né? Tem mais poder para crescer, tem mais potência, é mais capaz de evoluir, de prosperar em todos os aspectos, né? Vamos lá. A humanidade está destinada a superar o sofrimento, contudo, não de maneira como o ego imagina. Um dos seus numerosos pressupostos errôneos, um de seus muitos pensamentos enganosos é: eu não deveria ter que sofrer. Algumas vezes, essa ideia é transferida para alguém próximo a nós. Meu filho não deveria ter que sofrer. A gente pensa muito isso, né? Principalmente criança, principalmente idoso. Muitas vezes a gente acha que o sofrimento deveria ser evitado a qualquer custo, e na verdade não. O sofrimento, ele sempre vai acontecer, a dor sempre vai acontecer. Eu ouvi alguém falando uma frase assim, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor a gente sempre vai sentir, por um motivo ou outro. Agora, ficar sofrendo, remoendo, tendo sofrendo inconscientemente, tipo, sofrendo sem aprender nada, isso daí é evitável, isso aí a gente pode mudar, né? Então, do momento que a gente se dispõe a olhar para o que a gente está vivendo, uma experiência que está nos provocando dor, olhar para ela como mestre, como uma oportunidade de aprendizado, a gente evolui. A gente se torna mais forte, a gente se torna mais livre, a gente consegue sair da própria situação de dor, né, que a gente está vivendo. Então, tudo é mestre, todo o sofrimento que a gente passa, toda a dor que a gente enfrenta, toda a dificuldade que a gente vive, é momento de aprender se a gente tiver humildade, né? Mas se a gente estiver dominado pelo ego, subjugado pelo ego, a gente vai se vitimar. Aí, se a gente se vitima, a gente não evolui, a gente não sai daquele sofrimento ali. Aí entra numa numa espiral de dor alimentando dor, de ego alimentando ego, né? Eu tenho um curso de como diminuir a violência nas escolas, é um curso online. Se vocês tiverem interesse, entre em contato comigo, que eu mando o link para vocês, é baratinho. É um curso online que eu gravei para diminuir a violência nas escolas, né? E um dos tópicos que eu trabalho no curso é o papel, o lugar, né? O lugar de vítima e o lugar do protagonista. Quando a gente assume uma posição de vítima diante da vida, a gente vai pro buraco, a gente está sendo totalmente subjugado pelo ego. Quando a gente assume um lugar de protagonismo, a gente consegue mudar, melhorar as coisas e sair daquela situação que está provocando a dor na gente, né? É muito eficiente quando a gente se coloca numa posição de protagonista, abandonando a posição de vítima, o papel da vítima, e pega a sua autorresponsabilidade ali e assume, fala, não, eu estou sofrendo, mas eu vou aprender com isso e eu vou sair mais forte disso e vou mudar a minha situação. Então, nesse curso eu trato desses 4 aspectos, né? Da postura da vítima, da postura do protagonismo, da postura da autorresponsabilidade e da postura de culpar os outros, né? De sair, porque quando a gente culpa os outros, a gente deixa a nossa vida na mão dos outros. E quando a gente assume a autorresponsabilidade e o papel de protagonista e se assume com força mesmo, a gente toma a rédea do nosso destino. A gente vai sofrer, a gente vai pagar o preço, mas é menor do que se
do que o preço que a gente vai pagar se a gente estiver na mão dos outros, né? Do que se a gente estiver vivendo e fazendo as coisas de acordo com o que os outros querem, não de acordo com o que a gente quer. O preço a gente sempre vai pagar, dor a gente sempre vai ter, sofrimento a gente sempre vai passar, mas se a gente assume olhar para esses momentos como protagonista, com autorresponsabilidade, sem se vitimar, sem ficar reclamando, a gente aprende, fica forte e tem elementos para dar guinadas na nossa vida. Muita gente passa por isso, eu já passei por isso, estou passando por isso, e por isso que eu estou aqui com vocês. Eu escolhi fazer uma nova história e estou aqui pagando o preço. Eu sei o preço que eu estou pagando, mas estou aqui fazendo o que eu realmente acredito que é colocar na internet informações que podem ser úteis para a vida das pessoas, né? A gente vê tanta informação de todo tipo na internet, então eu quis trazer também as informações que eu julgo importantes, que eu julgo que vai colaborar com a melhoria da vida das pessoas. Meu filho não deveria ter que sofrer, né? Voltando de onde eu parei. Esse pensamento está na raiz do sofrimento, que tem um propósito nobre, a evolução da consciência e o esgotamento do ego. O homem na cruz é uma imagem arquetípica. Ele é todo homem e toda mulher. Quando resistimos ao sofrimento, o processo se torna lento, porque a resistência cria mais ego para ser eliminado. No momento em que o aceitamos, porém, o processo se acelera porque passamos a sofrer de modo consciente. Conseguimos aceitar a dor para nós mesmos ou para outra pessoa, como um filho ou um dos pais. Em meio ao sofrimento consciente existe já a transmutação. O fogo do sofrimento transforma-se na luz da consciência. O ego diz, eu não deveria ter que sofrer. E esse pensamento aumenta a dor, porque a gente está resistindo, a gente está ali reclamando. É uma distorção da verdade que é sempre paradoxal. A verdade é que, antes de sermos capazes de transcender o sofrimento, precisamos aceitá-lo. É duro isso, né? Pra gente superar o sofrimento, a gente tem que aceitar o sofrimento. E é verdade, porque a partir do ponto de vista da física, quando a gente cria resistência, aquilo que a gente exerce, que a gente resiste, exerce mais força. Então, quanto mais resistência, mais efeito, mais força. Então, se a gente fica sofrendo, resistindo ao nosso sofrimento, negando, resistindo, questionando, sem olhar para o sofrimento como um professor, aí a gente não se liberta nunca, é o ego tomando conta, é o ego subjugando a gente mesmo. Aí tá aqui, ó, paternidade e maternidade conscientes. Muitos filhos guardam raiva ou ressentimento dos pais. Eu acho que muitos não, quase todos, né? A causa disso costuma ser a falta de autenticidade do relacionamento. O filho tem um profundo desejo de que o pai e a mãe estejam presentes como seres humanos e não como papéis. Não importa com que grau de consciência essa interpretação esteja sendo feita. Devemos estar realizando tudo o que é certo e da melhor forma possível para o nosso filho. Ainda assim, fazer o melhor não é o bastante. Por quê? Porque, na verdade, fazer o melhor de acordo com quem? Fazer o melhor para quem, né? Às vezes os pais acham que estão fazendo o melhor, mas não estão. Estão fazendo o que eles acham que é o melhor. E, na verdade, não é. Né? Eu conheço a história de um rapaz que o pai dele deu um super estudo para ele, e ele estudou em excelentes escolas, e o plano do pai era, na hora que você terminar o ensino médio, você vai para o Canadá, vai estudar no Canadá. E ele nunca quis ir para o Canadá. O garoto nunca. Ele falou, não quero ir para o Canadá. E ele chegou a falar para o pai, ele falou, não quero ir para o Canadá, eu não quero sair do país agora, eu quero ficar aqui, e pode ser que eu quero fazer faculdade e tal, e ele falou, pode ser que eu queira ir para um outro país, mas não vai ser o Canadá, não tenho interesse no Canadá, né? Lá é muito frio e não sei o quê. Mas o pai insistiu, comprou o estudo lá para ele estudar inglês no Canadá e ficar lá pelo menos 6 meses. Aí beleza, o menino foi, gastou um dinheirão, né? Com passagem, hospedagem, escola, tudo. Aí o garoto embarcou. Uma semana depois o menino voltou. Ele entrou em depressão, chegou lá no país, um país super frio, ele estava tão triste de estar indo para aquele lugar, e que ele estava indo só para agradar o pai, ele estava tão triste que ele nem desfez as malas. E aí, quando a mãe dele falou assim, a mãe dele pediu para ver, né, para vê-lo, né, fazer uma chamada de vídeo, ele abriu o vídeo e a mãe viu as coisas dele, tudo na mala. Uma semana já que ele estava lá,
ele não tinha nem aberto as malas, não tinha desembalado as coisas dele, nada. E ele estava em depressão. Então a mãe falou, vai buscar seu filho. E aí a mãe dele bateu o pé e falou, olha, se você não for buscar, eu vou. Aí o pai teve que ir. Aí foi o maior transtorno para desfazer, para tentar não ter o prejuízo, né, da viagem. Eles conseguiram recuperar uma parte do dinheiro, porque a agência que levou tem contrato, né, essas coisas. A agência tem as despesas dela e tal, então eles conseguiram recuperar um pedaço, uma parte do dinheiro que foi pago do curso, da escola, da hospedagem e tal, mas ficaram com um baita de um prejuízo. Agora, o menino falou, ele falou, eu não quero ir para o Canadá, mas o pai, não, porque você tem que ir, porque é o que eu quero, é o que eu acho que é o bom para você, é o que eu acho que é o melhor para você. Então, às vezes, não é raro isso acontecer, né? Porque o pai projeta no filho algo que ele queria viver, então ele acha que ele não viveu, então o filho, como está escrito aqui, eu li antes, eu quero que você tenha tudo que eu não tive, eu quero que você viva tudo que eu não vivi. Mas quem disse que o filho quer? Quem falou para esse pai que o filho quer ter as coisas que ele não teve? Quem falou para o pai que o filho quer fazer o que ele não pôde fazer, né? Então, isso é do ego total, assim, o ego faz com que o filho não veja, o pai não veja o filho como uma pessoa, não respeite os interesses, não esteja presente ali, ouvindo, se relacionando, tendo um relacionamento autêntico, né? Vendo a pessoa como pessoa de verdade. Então, como é forte, né, é impactante esse conhecimento, né, um conhecimento que mexe no interior da gente. Eu gosto de livro assim porque vai fazendo a gente expandir a consciência realmente e crescer, né, melhorar como ser humano e acertar mais, né, cometer menos erros, acertar mais e viver experiências mais felizes aqui. Vou retornar aqui o início do período, tá? Podemos estar realizando tudo o que é certo e da melhor forma possível para o nosso filho. Ainda assim, fazer o melhor não é o bastante. Na verdade, fazer nunca é o suficiente se negligenciamos o ser, que eu acabei de contar aí a história. Rapaz do Canadá. A gente negligencia o ser. Então, o pai desse garoto negligenciou o ser. O esforço que ele fez de guardar dinheiro, de pagar a escola, de pagar a passagem, de pagar a hospedagem, não valeu de nada. Porque não era o que o filho queria, não era algo que o filho desejava no coração, né? O filho foi fazer só para agradar o pai, e aí deu merda, né? Lógico. Então, quando a gente está no ego, a gente não presta atenção no ser, na pessoa. A gente está olhando só para os interesses que a gente acha na nossa cabeça que é o melhor para aquela pessoa. E, na verdade, é uma grande cagada fazer isso, porque é só prejuízo. O ego não sabe nada do ser, porém acredita que acabaremos sendo salvos porque fazemos. Ou seja, o ego não entende nada da pessoa, ele não olha para a pessoa como ser humano, né? Mas ele acha que, pelo fato de ele estar fazendo alguma coisa, de estar fazendo, né? De estar comprando, de estar pagando, de estar não sei o quê, de que ele vai ser salvo por causa disso, né? É aquela pessoa que acha que, porque ela está pagando as contas, ela é maravilhosa, né? Faz um monte de coisa ruim na família, mas porque ela tá pagando contas, pagando escola, dando conforto material, ela é uma grande pessoa, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, né? Porque eu estou pagando, então você tem a obrigação de fazer o que eu quero, o que eu mando. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que fazer o que eu mando, o que eu quero. Esse é um dos pensamentos mais egóicos que eu conheço e mais ultrapassados que eu conheço. Igual o pessoal fala, você não te devo satisfação, ninguém paga minhas contas. Meu filho, nem que pagasse. Não é porque uma pessoa paga a conta de alguém, que bota dinheiro na vida de alguém, que ela tem o direito de subjugar aquela pessoa, que ela tem o direito de exigir que a pessoa seja um servo dela, né? O ego, ele não presta atenção no ser, ele não entende nada do ser, ele só entende na sua vaidade de atender as expectativas materiais, externas, né? De vaidade mesmo, de ego. Quando estamos sob o seu domínio do ego, né, acreditamos que realizando mais e mais vamos acabar acumulando feitos suficientes para nos sentir completos em determinado momento no futuro. Não vamos. Tudo o que conseguiremos com toda essa ação será nos perder de nós mesmos. A civilização inteira está desorientada por fazer aquilo que, por não ter raízes no ser, se torna inútil. Sabe aquele pai, aquela mãe que trabalha muitas horas por dia, dizendo que é para dar o melhor para os seus filhos, e os filhos estão tudo usando droga, fazendo um monte de merda por aí? O pai dá o carrão pro filho, o filho
não tem nem noção do quanto vale aquilo, sai, não sabe nem dirigir aquele carro, atropela uma pessoa ou provoca um acidente e acaba levando tragédia para a vida dos outros. Vocês já ouviram falar em casos assim? Tenho certeza que já. Então, o ego, ele acha que fazer vai trazer para ele um senso de valor, né? Igual aquela pessoa que tem dinheiro, mas no fundo ela se sente uma merda, porque ela tá sempre sozinha, porque ela tá perdida de si mesma, porque as pessoas só se aproximam dela para tirar proveito. Ninguém sabe do ser dela, da existência, da pessoa, de quem ela é, né? Não tá com ela por causa de quem ela é, tá com ela por causa do que ela faz, do que ela oferece de benefício. Então, à medida que a gente vai expandindo a nossa consciência e vai percebendo isso, a gente vai saindo dessas armadilhas, porque o ego é inteligente, né? Ele engana a gente mesmo, ele engana os outros e engana a gente mesmo. Como levamos o ser para a vida de uma família atarefada para o relacionamento com os nossos filhos? A chave é lhes dar atenção. Esse livro é tiro, porrada e bomba. Olha, realmente, isso aqui a gente devia estudar na escola, viu? Muita desgraça seria evitada. Atenção. É tudo que a gente quer, não é? No meu entendimento, é impossível você ter um relacionamento feliz quando ele é aberto, porque a atenção que a gente dá para as pessoas que constituem ali aquela relação, ela não é equivalente, ela não é igualitária. Então, a atenção sempre vai ser atenção mais para um e menos para o outro. E esse que recebe menos atenção vai se sentir preterido, enquanto o outro que recebe mais atenção vai se sentir preferido. Então, pro preferido tá ok, beleza, não tem problema nenhum. O problema tá para quem é preterido, né, para quem é deixado de lado. Então, no fundo, o que a gente quer mesmo é atenção, é amor, é carinho, no que diz respeito ao quem a gente é, né? Existem 2 tipos de atenção. Um deles podemos chamar de atenção baseada na forma, e o outro é a atenção sem forma. A atenção baseada na forma está sempre vinculada a alguma maneira de fazer ou avaliar. O fazer é do ego, né? Já fez sua lição de casa? Coma tudo, arruma seu quarto, escova os dentes, faça isso, para de fazer aquilo, vamos logo, se apronta, se arruma. Qual é a próxima tarefa? Essa pergunta resume muito bem aquilo com que a vida familiar se parece num grande número de lares, né? Aquela loucura toda. Faz isso, já fez tarefa, escovou o dente, acorda, lancha, come, você comeu? Tem dever de casa? Quando você tirou na prova? É o fazer, é a cobrança, né? É um tipo de atenção, só que é a atenção na forma. E a atenção na forma é aquela coisa, faz isso, faz aquilo, cobra isso, cobra aquilo. É mal intencionado? Não, geralmente é bem intencionado. Mas vamos ver o que o livro diz aqui, se é bom ou se não é. Vamos lá, eu acho que o exagero nunca é bom, vamos lá. Qual é a próxima tarefa? Essa pergunta resume muito bem aquilo com que a vida familiar se parece num grande número de lares. A atenção baseada na forma é necessária e tem seu lugar. Aí, beleza. Porém, se ela for tudo o que existe no relacionamento com os filhos, é porque a dimensão essencial está faltando e o ser se torna completamente obscurecido pelo fazer, pelas preocupações mundanas, como Jesus observou. A atenção sem forma é inseparável da dimensão do ser. Como que ela funciona? A atenção pela forma, que é a questão da cobrança, de faz isso, faz aquilo, já escovou o dente, vai dormir, acorda cedo, tomou banho, cadê sua roupa, já fez a tarefa, quando vai ter prova? Essa cobrança, ela é benéfica, desde que ela não seja mais importante do que a pessoa. Às vezes o filho está doente, está queimando de febre, por algum motivo na escola, mas o pai e a mãe força a criança a ir para a escola porque ela tem que ir para a escola, porque tem que fazer, porque tem que estudar, que não sei o quê. Ou seja, ela não está prestando atenção no ser, na pessoa do filho. Ela não está dando atenção ao filho no sentido de falar, por que, meu filho, que você não quer ir para a escola? O que está acontecendo? Está tendo alguma coisa errada lá? Por que você está com febre? Por que você está com dor? Então não está olhando para a pessoa, está olhando para as obrigações. E olhar só para as obrigações é doentio, né? Adoece as relações e adoece as pessoas também, porque o foco da atenção não está no ser, que está sendo obscurecido pelo ego, pela cobrança, pela atenção pela forma, né? A atenção sem forma é inseparável da dimensão do ser. Como ela funciona? Enquanto observamos, escutamos, tocamos ou ajudamos nossos filhos, permanecemos atentos, calmos, inteiramente presentes. Tudo o que queremos é aquele instante como ele é. Dessa maneira, damos lugar ao ser. É o estado de presença, né? Quando a atenção
tá sendo para escutar o filho, para entender, para observar, para tocar, para ajudar. É aquele momento da conexão. Isso é a atenção sem forma e é a atenção mais importante que tem que ter, né? Não adianta ter aquela correria, faz isso, cumpre obrigação, e no final ninguém se conhece dentro de casa, né? Ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe, os pais não conhecem os filhos não conhecem os pais. Por quê? Porque não tem relacionamento autêntico, não tem conexão. E quando não tem conexão, tem afastamento, pelo óbvio, né? E se tem afastamento, as relações não podem ser boas. Nesse momento, se estamos presentes, não somos pai nem mãe, e sim a atenção, a calma, a presença que está escutando, olhando, tocando e falando, até mesmo falando. Somos o ser por trás do fazer. Isso realmente, na maior parte das vezes, é tudo que o filho quer dos pais, né? É essa atenção aqui, a atenção sem forma, a atenção que vai olhar para o filho, que vai conhecer o filho como pessoa, né? Como ser humano, que vai observar, que vai se conectar, que vai ouvir, né, o filho. Com esse trabalho que eu estou fazendo na escola para diminuição da violência, do bullying na escola, a gente pode perceber o quanto as famílias são desconectadas dos seus filhos. E quando as famílias são desconectadas, muitas violências acontecem dentro e fora de casa, né? E isso é muito triste, Os casos de automutilação entre adolescentes e jovens e crianças, de tentativa de... Não sei se eu posso falar essa palavra aqui, se não vão derrubar lá. Crianças, jovens, adolescentes tentando contra si próprio, né? Contra a sua própria vida. Se envolvendo com drogas, se envolvendo com crime, se envolvendo com uma série de coisas por causa desse tipo de atenção baseado na forma, que é aquela atenção da obrigação, né? Não olha a pessoa como pessoa, não se conecta com o filho como um ser humano, não vê o filho como um ser humano, né? Então isso é muito triste que acontece nas famílias, e as escolas pagam um preço muito alto, porque a estrutura escolar pública, né, basicamente falando, ela não atende, ela não é capaz de dar conta de todos esses casos, né? Então existem casos assim muito sérios, muito graves, envolvendo as crianças, os adolescentes, os jovens, né? Por conta dessa desconexão da família mesmo, dessa falta de atenção do ser. E isso vem do ego, e é o que diz aqui no livro, né? O ego é o estado atual da humanidade. A desconexão, a falta de amor, a falta de consciência. Às vezes não é nem falta de amor, é só a falta da consciência mesmo, de que aquilo que a gente está fazendo não é bom. De que aquele tipo de atenção que a gente está dando para o filho ou para a criança, que está sob nossa responsabilidade, não é boa, não é construtiva e que leva à violência, faz com que a gente perca a nossa paz, faz com que a violência seja uma forma de linguagem, né? A gente vê muitos casos nas escolas públicas, as escolas não têm estrutura para segurar essa onda, para lidar de forma adequada, né? Nossos professores de escola pública, tem muito professor que não devia estar ali, mas eu posso dizer que a grande maioria esmagadora, é herói, porque o que a gente vê no dia a dia dentro de uma escola pública não é brincadeira, é todo tipo de violência, todo tipo de abuso, todo tipo de... cada coisa que é de arrepiar os cabelos, assim, de tirar o sono da gente, de deixar a gente apavorado. Então, a gente precisa entender, a gente precisa começar a expandir a nossa consciência para a gente começar a criar um mundo menos violento, um mundo que consegue se relacionar com o ser, que comece a dar mais valor ao ser e não ao ter, não ao fazer, aquela rotina de faz de obrigação, para que no final tenha dinheiro, para que no final tenha admiração, para que no final seja reconhecido, nananã. Isso tudo é do ego, e o nosso ego, ele precisa ser curado. Nós precisamos, à medida que a gente aumenta a nossa consciência sobre nós, sobre o mundo, o nosso ego, ele diminui, ele vai sendo curado, e à medida que o ego vai sendo curado,
a gente vai começando a ter mais amor e vai começando a diminuir a violência, tá certo? E eu espero que esse conteúdo esteja contribuindo com você de alguma forma. E se você quiser trocar alguma ideia, deixar um comentário, deixar bastante like, convidar alguém para a live, compartilhar, eu fico muito agradecida, tá bom? O meu objetivo, minha ideia é terminar o mais rápido possível a leitura desse livro, porque tem coisas aqui que eu tô maluca para chegar na leitura, porque realmente é um momento que a gente vai começar a lidar, né, com esses conhecimentos todos e começar a se libertar desse sofrimento, dessa dor que é causado pelo ego, que é causada pela nossa inconsciência. Então, te agradeço. Espero que você volte nas próximas, à medida que vai dando, e vai curtindo aí o conteúdo que tá no feed, né? Depois que termina a live, eu vou recortando alguns trechos, vou publicando. Então, se você quiser deixar comentário, quiser fazer alguma pergunta, eu tô à disposição, tá bom? Um beijo grande para você. Já são 11, quase 11h20, né? E tenha uma ótima noite, um bom descanso. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Um beijo pra você. Tchau. Boa noite.